Gálatas 5, 22 e 23, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós estamos estudando, esses versículos, olhando palavra a palavra. Paulo escreveu que o fruto do Espírito também é bondade. Ou seja, ao amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, nós devemos somar bondade. Aliás, o fruto do Espírito é mais ou menos isso aí, São virtudes que a soma apresenta esse resultado igual a fruto do Espírito. Claro que nessa lista está faltando aí mais 3, É que nós vamos ainda estudar. Eu estou colocando ali só o que nós estudamos até agora. Mas quando a gente soma essas virtudes, o que dá embaixo, o resultado, é um fruto do Espírito. Que é essa combinação de valores, que retrata a pessoa plena em Deus, que Paulo chama então de fruto do Espírito. É isso que Deus quer fazer na gente, O Espírito, Ele deseja produzir no cristão, porque como já foi dito aqui, deve ser o estado normal do crente, Não é algo extraordinário, mas é algo que todo cristão maduro, que busca Deus, genuíno, sério, deveria demonstrar na sua vida. Esse fruto do Espírito mostrado aqui em 9 virtudes. No último domingo eu já expliquei a diferença entre benignidade e bondade, porque algumas versões da Bíblia, as mais antigas, ao invés de aparecer a palavra amabilidade, aparece a palavra benignidade e na sequência, então, que nós estamos vendo hoje, a palavra bondade. Nós já entendemos que benignidade ou amabilidade ou gentileza retrata o coração bondoso, é a pessoa gentil, a pessoa amável, e denota então a essência, parte interna da pessoa, Independente da ação dela, enquanto que bondade refere-se à bondade ativa, às ações de bondade. Pessoa benigna, ela não precisa fazer o bem para ela fazer as pessoas se sentirem bem perto dela. Não é que a pessoa benigna não faça o bem, ela faz, mas mesmo quando ela não faz, ela faz bem para quem está perto dela. Porque benignidade tem a ver muito com essa coisa da pessoa ser assim, e ela transpira, ela exala bondade. Mas o fruto do Espírito de Deus quer também produzir em nós a bondade concreta, a bondade visível, palpável, a bondade prática, que você exerça, de fato, ações de bondade. Você já ouviu falar da Anne Frank? Tem o diário de Anne Frank, tem livro, tem filme, que você pode pesquisar e assistir. Mas a Anne Frank, ela foi uma adolescente que viveu naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, E ela e toda a família dela eram judeus, e eles foram vítimas dos nazistas. E ela esteve, naquele famoso, campus, ou aquele lugar chamado Auschwitz, E a Anne Frank, ela morreu aos 16 anos, quando ela foi vítima da chamada febre tifoide, da tifo, Ela morreu aos 16 anos. E aí se tornou, na verdade, famosa, ganhou-se projeção, por conta de um diário que ela escreveu durante 2 anos da vida dela, onde ela retrata os horrores da guerra, os bombardeios, o terror que os nazistas impunham, especialmente perseguindo e matando os judeus. E aí diz a história, então, que o pai dela, o Otto Frank, ele acha que foi o único sobrevivente da família, nesse contexto todo. Ele encontra depois esse diário dela, e ele publica, dá publicidade a esse diário dela, e por isso, então, a Anne Frank ficou famosa, Muitos já leram esse diário. Tem um filme que retrata também o que está escrito nesse diário ali. Mas é interessante que, a despeito da experiência dolorosa que ela teve, no diário dela, ela escreveu essa frase aí, apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. E é difícil você imaginar uma pessoa que passou por uma experiência como ela passou, de muita dor, de ver a família sofrendo,
ver todos os parentes dela, vizinhos, pessoas conhecidas sofrendo naquele contexto da guerra. Ela escrever o que provavelmente foi aos seus 14, 15 anos, né? Uma adolescente, ela escrever isto: apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Essa menina tinha esperança de que seres humanos ainda poderiam agir com bondade, apesar do contexto que ela estava vivendo ali. Nós vivemos num mundo mau, vivemos num mundo de pessoas maldosas, mas praticar a bondade é revelar Deus presente no mundo. Quando a gente pratica a bondade, nós preservamos resquícios de um Deus bondoso, da glória de Deus presente na sua criação, embora essa criação danificada é pelo pecado, né? Isso nos lembra palavras de Jesus, né? Quando Jesus está falando aos seus discípulos, capítulo 7 de Mateus, versículo 11, ele diz assim: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então veja que Jesus estava dizendo que nós somos maus, mas nós sabemos dar bons presentes, né? A gente sabe exercer, a gente sabe praticar bondade, porque nós somos seres maus por causa da natureza pecaminosa, mas nós podemos fazer coisas boas por sermos criados à imagem e à semelhança de Deus, que nós trazemos em nós ainda as marcas de Deus, os sinais de Deus, e quando redimidos por Deus, então, o Espírito de Deus quer produzir em nós ações de bondade. Por isso, é preciso que a gente entenda duas realidades que devem ficar muito claras para nós aqui. A primeira realidade é que completamente bom, só Deus é, só Deus. Diz, a pessoa é totalmente boa, é no caixão, né? Não é? Porque na hora do velório, fala, nossa, mas era tão boa, né? Aliás, velório é um lugar de mentira, né? A pessoa mente ali, né? Fica dizendo, nossa, era tão bom. Nunca vi, não tem isso aqui para falar da pessoa. Mas tinha quando ela estava viva, né? Depois que ela morre, não tem isso aqui para falar dela, né? Mas quando ela estava viva, você falava um monte de coisa dela, né? Mas bom, inteiramente bom, completamente bom, só Deus. É nesse sentido que Jesus responde ao jovem rico, conforme nós temos lá em Marcos 10, 18. Que ele diz assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Bom mesmo, só Deus, tá? Seres humanos não conseguem ser bons, completamente bons o tempo todo. Pode ter ações de bondade, mas não podem ser inteiramente bons. E outra realidade que precisa ficar muito clara para nós, é que Deus é a fonte da bondade. É dele que vem a bondade. Tiago 1,17, nós encontramos essa declaração aí, ó: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode mudar, que não muda, né, como sombras inconstantes, né? Outras versões dizem que não pode mudar, não tem sombra de variação. Então, Deus é a fonte da bondade. Nós somos bons, conseguimos exercer alguma bondade por causa de Deus. Porque se a gente faz alguma coisa boa, está dizendo que isso vem de Deus, né? Toda boa dádiva, tudo que é bom vem de Deus. Desce do Pai das luzes. Então eu queria nessa noite que você me acompanhasse numa porção do livro de Atos. Porque o livro de Atos contém histórias de pessoas, que é o início da chamada igreja primitiva. E nesse livro de Atos, nós temos ações do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Que a gente sabe que o livro é chamado Atos dos Apóstolos, mas um bom nome para ele seria Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo nas pessoas. E nós encontramos no livro de Atos vários exemplos de pessoas que são chamadas boas. E que o livro de Atos destaca essas pessoas
como pessoas que, por causa do Espírito Santo, elas estão exercendo algum tipo de bondade. Então eu queria que você me acompanhasse nesses exemplos. O primeiro exemplo é uma mulher chamada Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 36 a 39, dá destaque à bondade desta mulher. Olha lá, diz assim, que havia em Jope, na cidade de Jope, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, o nome significa Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. É uma história bastante interessante. Aqui nós temos uma pessoa amiga, uma mulher companheira, cuja ausência foi percebida, dramaticamente sentida, naquela sociedade onde ela estava inserida ali. Essa mulher chamada Dorcas. Interessante que, quando Pedro chega lá, diz que o quarto, o cômodo estava cheio de viúvas, e essas viúvas choravam, e elas mostravam os vestidos, e outras roupas que Dorcas havia feito para elas, Era uma mulher que estava envolvida em minorar o sofrimento das viúvas. Claro que nós precisamos entender a diferença de contexto, Porque no nosso contexto atual, viúva não é mais alvo de tanta atenção assim, Tem alguma viúva aqui? Acho que não, Não, Ah, tem. É uma Terezinha ali, verdade, Mas assim, viúvas, naquele contexto, diferente de viúvas no nosso contexsto. Porque naquele contexto, uma mulher viúva, ela estava desamparada, completamente desamparada, Diferente de hoje. Hoje não, hoje, às vezes a mulher fica viúva, eu sempre falo, naquelas vezes ela está melhor do que quando o marido estava vivo, Porque ela ficou com uma pensão boa, ganhou um seguro de vida, aqueles gastos que ele fazia lá já não faz mais. Então assim, ela está muito melhor do que estava quando ela estava com ele, Mas naquele contexto lá era diferente. Uma mulher viúva era sinal de uma mulher desamparada, completamente desamparada. Então era necessário, aliás, fazia parte da lei de Moisés, que se cuidasse, era a orientação de Moisés: cuida das viúvas, cuida dos órfãos. De modo que esta mulher, a Dorcas, ela tem uma atenção especial a essas viúvas. Ela cuida delas, ela faz roupas, vestidos para elas, Há quem diga que essas viúvas que estavam ali, talvez estivessem mostrando a própria roupa que estava vestida, falavam: isso aqui ela fez para mim. Porque elas não queriam que aquela mulher morresse, porque ela ia fazer muita falta para elas. Talvez naquela comunidade elas olhassem e dissessem assim: ninguém mais vai fazer isso para nós, é só ela que fazia. Por isso que aquelas pessoas não a esqueceram, elas não se conformavam com a partida dela, mas intercederam por ela e a queriam de volta. Mais interessante é que Pedro entendeu que pessoas como Dorcas tinham que viver mais, e Pedro vai lá e ressuscita ela, Porque entendia que pessoas assim precisam viver mais, porque era alguém que fazia bem para as pessoas. Ela tinha bondade, ela manifestava bondade através dessa ação de cuidar das viúvas, de fazer vestidos para essas viúvas. Parece que as viúvas, elas eram especialmente olhadas por Dorcas com muito carinho. E isso nos lembra a orientação que Deus dava
Como, por exemplo, está registrado lá em Tiago 1,27, né, que diz que a religião pura, imaculada, é cuidar das viúvas e dos órfãos. E a Dorcas, ela encarnava isso. Uma religião pura e imaculada. Eu vou fazer o bem para essas mulheres especialmente. E não vou deixar faltar as coisas para elas. Por isso que quando ela morre, essas mulheres se mobilizam, as pessoas daquela comunidade se mobilizam. Porque elas querem essa mulher de volta. Vai fazer falta na nossa sociedade. Porque alguém que executa, que pratica, que exerce, que demonstra bondade. Dorcas tinha preocupação com a bondade. A bondade dela era traduzida em preocupação. Ela estava preocupada, especialmente com essas pessoas. O olhar dela estava voltado para elas. Para que as viúvas tivessem recursos, tivessem roupas e pudessem ter uma vida mais confortável. Então ela estava voltada para isso. Então, esse é o primeiro exemplo que eu quero que você dê atenção. Eu quero que você pense se você também tem esse coração preocupado. Se a sua bondade se traduz em preocupação. Ou se a sua preocupação se traduz em bondade, prática, fazendo alguma coisa. Porque Dorcas era alguém assim. Claro que a gente olhando para a história de Dorcas, cabe aqui uma pergunta, né? Se você morresse hoje, faria muita falta? As pessoas sentiriam falta de você, de fato? Ou elas só iriam dizer assim, infelizmente morreu, né? Tanta gente já morreu nessa crise toda aí de pandemia. Mas você realmente faria falta a alguém? Alguém ia dizer assim, nossa, mas agora eu não sei mais o que fazer. Alguém ia querer que você vivesse mais, porque você faz bem, você tem feito bem, aonde você está, onde Deus tem plantado você. Dorcas era uma pessoa preocupada com a bondade. Ela estava fazendo algo que quando ela morreu, as pessoas disseram assim, não pode morrer, essa pessoa tem que viver de novo, porque ela vai fazer falta para nós. Nós precisamos dela viva com a gente aqui. O outro exemplo, que está na sequência praticamente, do texto de Atos, Atos capítulo 10, eu vou ler aqui do versículo de 1 a 4, é a história do Cornélio. Diz assim, que morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3h, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus e Ele as guarda na memória. A história é por demais curiosa, porque Cornélio não é judeu. Cornélio é um gentil, né? Ele é um romano. E forma aqui um momento em que Lucas está fazendo uma transição no seu relato do livro de Atos, dos judeus para os gentios. Ele é a primeira pessoa no livro de Atos, que é uma pessoa que não faz parte do povo judeu, que vai ser salvo, e que precisa então daí convencer Pedro, o apóstolo Pedro, que tem que haver um movimento em direção àqueles que não são judeus. Tem toda uma visão de Pedro que você pode ler depois, dentro desse capítulo 10 aí, né? Mas a forma como Lucas narra, destaca esse homem, Cornélio, como alguém extremamente decente. Ele não é judeu, ele não é do povo de Deus, mas ele é um homem decente, ele é um homem piedoso, ele é um homem devoto, temente a Deus. E ele é descrito como um homem generoso e bom, alguém cuja atenção estava voltada para os pobres. Você vê? É outra bondade, que a Dorcas estava voltada para as viúvas, mas o Cornélio está voltado para os pobres. Ele era um militar romano,
que embora ele convivesse com a rigidez, com a dureza que é necessária ao ofício dele, ele tinha sensibilidade de suprir as carências dos menos favorecidos. Quer fazer um exercício? Leia na sua casa o livro de Provérbios. E perceba quantas vezes no livro de Provérbios Deus está preocupado com os pobres. E como Deus odeia as pessoas que massacram, que exploram, que não cuidam dos pobres, que roubam os pobres, né? E Cornélio é alguém que ama os pobres, é alguém que é generoso com os pobres, é alguém que cuida dos pobres, não é? Mas ele não é do meio do povo judeu, né? Se a gente fosse trazer para o nosso contexto hoje, a gente diz assim, mas ele não é nem cristão, ele não tem nada a ver com a nossa religião, com a nossa igreja. Mas é interessante que o anjo diz a ele, que junto com as orações que esse homem fazia, as suas ações de bondade subiram até Deus. Ou seja, havia uma espiritualidade na bondade dele. A bondade dele era tão espiritual quanto as orações. E Deus olhou para isso. E Deus, claro, não o salvou por causa disso. Não, Deus mobilizou então o apóstolo Pedro para que fosse lá na casa dele, pregasse o evangelho para ele, ele entendesse que quem salva é Jesus, ele se convertesse, recebesse o Espírito Santo, e aí então fosse salvo. Mas o que chamou a atenção de Deus foi a bondade desse homem. De modo que o anjo diz para ele, as tuas esmolas subiram até Deus, junto com as suas orações. Porque Deus só não ouve, Ele não é um Deus que só ouve orações, Deus é um Deus que olha as ações também. E Deus percebeu essas ações do Cornélio. Por isso que a gente diz que Cornélio tinha uma devoção na bondade. A bondade dele era devota, ou seja, ele entendia que tanto quanto é importante orar, também é o ser bom, é fazer o bem para as pessoas. E aqui está, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos nos atentar. Porque nós estamos cansados de ver crentes que oram, que vão à igreja, que cantam, que levantam a mão, mas é gente ruim, que faz maldade, que tem o coração cheio de maldade. A gente fica perguntando, mas como que pode? Como que pode se dizer cristão assim? E fazer tanta maldade, tricotar maldade, planejar maldade, executar maldade na vida das pessoas. Cornélio era alguém que nem era do povo de Deus, mas ele tem bondade no coração. E ele entende que devoção e bondade estão misturados, não é? E ele precisa então não só orar a Deus, mas ele precisa ser bom, porque sendo bom, isso sobe até Deus, como um sacrifício a Deus. E Deus olhou para ele e o convocou para o povo dele, né? Porque Deus não é bobo nem nada, né? Eu preciso de um homem desse no meu povo, que é um homem bom. Ele faz a bondade, ele faz aquilo que eu quero que faça com os pobres. Cornélio é um exemplo para nós, e nos ensina que nós precisamos colocar a espiritualidade na nossa bondade. Fazer da nossa vida espiritual uma vida bondosa também, que vai em direção às pessoas. Não só fica pensando em nós, na nossa salvação, no nosso céu, nossas orações, nosso louvor, nossa igreja, nossas músicas, mas eu estou olhando para as pessoas, porque as pessoas precisam ser alvo da minha bondade também. E um terceiro exemplo que o livro de Atos dá, também se você vai lendo, você vai percebendo que está na sequência, é o exemplo de Barnabé. Interessante que nessa sequência narrativa de Atos, ao mostrar os desdobramentos do acolhimento que Pedro fez na vida do Cornélio, e com Cornélio, o Pedro abraça os gentios. O livro de Atos dá projeção a Barnabé numa outra situação. Porque o Barnabé, ele já havia sido destacado quando ele é apresentado no livro de Atos, capítulo 4. Quando lá no capítulo 4, versículo 36 e 37, diz que ele doou o valor de uma propriedade, ele vendeu um sítio, ele deu aquilo para a igreja. Então ali, ele já tem um destaque.
Depois, no capítulo 9, versículo 27, novamente o Barnabé é destacado. Porque naquela situação que o Saulo se converte, é o Barnabé que acolhe também o Saulo. Porque todo mundo ficou, receoso com o Saulo. Saulo perseguia a igreja. Agora o cara se apresenta aqui dizendo que se converteu. Os apóstolos tinham medo dele. E o Barnabé, que não era apóstolo, não era nada, ele é o homem que vai lá e acolhe o Saulo. E convence os apóstolos que esse Saulo vale a pena investir na vida dele. E agora, mais uma vez, ele é destacado no capítulo 11, versículo 20 a 24, que diz assim: contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Não sei se você entendeu a história, mas lembra, o povo de Deus é o povo de Israel. E agora então, o Cornélio se converte. Cornélio não é do povo de Deus. O Pedro tem uma visão de Deus, ele vai lá e entende que é preciso abraçar não só o Cornélio, é preciso abraçar os gentios. O evangelho tem que chegar também àqueles que não são judeus. E o que está dizendo aqui é que tem um pessoal que sai de Chipre e Cirene e vai para uma cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia eles começam a anunciar as boas novas às pessoas que não são do povo judeu. Essa notícia correu e chegou lá em Jerusalém, que é a sede da igreja. E lá na sede da igreja todo mundo fica inquieto. Esquisito esse negócio, porque lá em Antioquia tem um grupo se organizando como igreja, mas esse grupo não é do povo de Deus, não são judeus. O que eles fazem? Vamos mandar alguém para lá. Quem que eles mandam? O Barnabé. O texto diz que Barnabé vai a Antioquia ver o que estava acontecendo lá. E chegando ali, diz o texto, ele não olha simplesmente as pessoas. O que Barnabé vê é Deus manifestando nas pessoas. O texto diz que ele vê a graça de Deus daquelas pessoas, O texto diz que ele se alegra com isso, e ele anima aquelas pessoas. Fala, pode continuar fazendo o que vocês estão fazendo, E ele abençoa aquelas pessoas ali, e diz que ele diz para elas, fiquem fiéis, permaneçam fiéis ao Senhor. O motivo de Barnabé agir assim, o texto justifica como sendo em virtude dele ser um homem bom, ou um homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Sabe o que a gente aprende com isso? Pessoas bondosas são pessoas que conseguem perceber o que Deus está fazendo. Barnabé percebeu o que Deus estava fazendo, independente do que estava dizendo lá em Jerusalém. Mas ele percebeu a graça de Deus. E ele percebe como que Deus está fazendo. E ele consegue ver coisas que parece que ninguém está notando. Porque é um homem bom, um homem cheio de Espírito Santo, um homem que é cheio de fé. Lucas descreve como foi importante um homem com o caráter, com a fé do Barnabé, para não impedir que os gregos pudessem também conhecer Jesus em Antioquia. Anos mais tarde, se você continua lendo o livro de Atos, lá no capítulo 13 de Atos, você vai ver que a igreja de Antioquia se tornou um celeiro de missionários. Na verdade, assim, o livro de Atos é como se fosse um trem puxado por uma locomotiva. E no livro de Atos você tem 2 homens
que puxam a locomotiva, né? Que é a locomotiva e puxa esse trem da igreja. Você tem um homem que é o Pedro, capítulo 1 de Atos, até mais ou menos capítulo 12 de Atos, quem puxa a igreja é o apóstolo Pedro. Capítulo 13, até o final de Atos, quem puxa é o apóstolo Paulo. 2 homens. Mas também tem 2 igrejas. O livro de Atos, Jerusalém é uma igreja que faz tudo acontecer. Mas a partir do capítulo 13, Antioquia é quem faz tudo acontecer. É de lá que saem missionários. É dali que o apóstolo Paulo é enviado. É ali que surgem as viagens missionárias. É dali que o evangelho chega a Roma, o centro do poder romano. Você percebe a importância de Antioquia, né? Mas quem é que dá projeção a Antioquia? Quem é que consegue aprovar aquilo, dar um aval? Esse homem, chamado Barnabé. Que maldade seria não ver o que Deus estava fazendo em Antioquia? Seria uma maldade. Porque iria impedir a graça de Deus operando naquela cidade ali. Um homem de bondade é praticamente fundamental. E Barnabé era o fiscal que foi lá e foi verificar o que estava acontecendo. É bom a gente lembrar o que Tiago escreveu, né, na sua carta, quando Tiago diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se Barnabé fosse lá em Antioquia e não aprovasse o trabalho daquela igreja, ele estaria cometendo maldade. Porque Tiago diz que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Isso lembra o que Voltaire, né, o filósofo francês, escreveu, quando ele diz: todo homem é culpado pelo bem que não fez. Todos nós somos culpados pelo bem que nós recusamos fazer. Está na nossa mão o poder de fazer e a gente não faz esse bem. Barnabé não se recusou a fazer o bem. Barnabé tinha um olhar de bondade, olhos bons, para conseguir olhar para uma situação onde todo mundo está vendo maldade, ele está vendo, tem coisa boa aqui. Porque ele não olha só para as pessoas, ele olha para a graça de Deus operando na vida daquelas pessoas. É uma percepção, é um discernimento que é instigado por sua bondade. Nós precisamos ser pessoas como Barnabé, onde todo mundo está vendo maldade, você precisa ter um olhar de bondade e conseguir perceber a graça de Deus em algumas circunstâncias, algumas situações, algumas pessoas. Quando ninguém está vendo, é importante que você veja, que você perceba. Olhando para esses exemplos de pessoas bondosas, né, que executaram bondade, o que fazer de prático? O que a gente poderia fazer de prático para a nossa semana aí, né, e pensar, o que nós vamos viver essa semana? O que vai mudar nessa semana? Quando a gente pensa no que nós estamos ouvindo aqui nesta noite, né, que o fruto do Espírito também é bondade. Deixe-me dar algumas sugestões, né? Pense quais são as pessoas, quais são as situações, os locais que poderiam contar com a sua bondade. Aonde é que você precisa ser mais bondoso, mais bondosa? Separe alimentos para doação. O que você não pega lá na sua casa? Muita gente, eu sei que às vezes no trabalho, na empresa que trabalha, você recebe uma cesta básica, tem coisa que vem na cesta básica que você nem usa. Não é costume da sua família usar aquilo, né? Separa aquilo para doar para alguém. Faça uma doação essa semana. Descubra aonde é que está precisando, né? Veja roupas, veja calçados que você não usa mais para doar. Que tem gente que acumula coisas, você não usa mais. Você vai morrer. Aquilo não vai junto com você. Você fica guardando, olhando para aquilo lá. Você não usa mais. Pega aquilo e diz: olha, eu vou ser uma pessoa bondosa. Eu vou doar isso para alguém. Não é coisa ruim, não. Doa coisa boa. Coisa que você vestiria, mas que você já cansou de vestir.
Então vai lá e veste alguém, calce alguém, abençoe alguém. Não é esperar quando não dá para ninguém mais usar, agora eu vou doar. Não, eu vou doar quando é bom ainda, não é? Eu vou fazer uma bondade para alguém. Seja bondoso com seu cônjuge. Você é? Você é bonzinho com a sua mulher? Você é boazinha com seu marido? Seja bondoso com a pessoa com quem decidiu casar com você, que dorme com você, que aguenta você, que alimenta você. Seja uma pessoa bondosa. Veja se você está sendo bondoso lá no seu casamento. Seja bondoso com seus filhos. Quantas vezes nós como pais, nós somos ruins com os filhos, nós não somos bons. Seja bondoso com seus filhos, seja bondoso com seus pais. Eles te criaram, eles te ajudaram, eles te sustentaram. Hoje talvez estejam meio velhinhos, né? A impressão que dá é que você estudou bastante, você é mais inteligente que eles, sabe mais que eles, tem mais discernimento que eles. Mas eles são seus pais, seja bondoso com eles. Exerça bondade na vida deles. Seja bondoso com seus irmãos. Quantas famílias nós temos que as pessoas não se dão bem, os irmãos cresceram, cada um foi para um lado, não se conversam mais, e exercem maldade um com o outro. Pensa, será que eu poderia ser bondoso, mandar uma mensagem talvez, fazer um telefonema, fazer uma visita, levar alguma coisa, presentear, para que eu possa demonstrar a minha bondade. Seja bondoso com seus vizinhos. Para de ficar empurrando a sujeira da sua frente, da sua cara para o quintal do vizinho, né? Não faz. O vizinho faz isso com você, mas não faz isso com ele, não. Seja bondoso. Vai lá com a pazinha, pega, bonitinho. Fica empurrando com a água, não, né? E o vizinho que se lasque lá no final da rua. Seja bondoso. Pensa nos vizinhos. Para de ficar jogando lixo na lixeira do outro, né? Usa a sua. Seja bondoso com as pessoas que moram perto de você. Seja bondoso com seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Exerça bondade nesses contextos que Deus tem te colocado ali. Seja bondoso na igreja, com as pessoas da igreja. Exerça bondade. Você convive com essas pessoas. Seja bondoso no trânsito. Pare de arrumar confusão à toa. Exerça bondade. Não precisa complicar, né? Não precisa criar conflitos. Seja uma pessoa bondosa. Elogie alguém. Quanto tempo talvez faz que você não faz isso, né? Anime alguém, defenda alguém se for necessário. Mas seja alguém bondoso. Tenha bondade, exerça a bondade. Identifique pessoas que talvez ninguém está dando atenção, mas você poderia dar uma atenção especial a essa pessoa. Você poderia ouvir essa pessoa. Isso é bondade, né? A bondade de ouvir. Deixa eu ouvir essa pessoa. Ninguém está dando ouvido. Todo mundo critica. Mas eu poderia ouvir essa pessoa. Deixa eu ver o que ela tem para dizer. Seja bondoso ao falar. Seja bondoso ao julgar. Nós julgamos com muita maldade as pessoas. Seja mais bondoso. Olhe para esses exemplos dessas pessoas que nós olhamos aqui no livro de Atos. Gente de verdade que viveu lá no passado, que foram bondosas. Imite esses exemplos. Exerça a bondade essa semana. Deus, por seu Espírito, Ele quer te tornar uma pessoa de bondade. Que se preocupa com as pessoas como Dorcas se preocupava. Que entende que bondade é um exercício de piedade, como Cornélio entendia. Que tem um olhar de bondade, como Barnabé tinha. Exerça a bondade. Bondade é fruto do Espírito. Eu queria muito que você, nesta noite, pedisse a Deus: Deus, me dá um coração mais bondoso. Eu ando tão ruim, né? Tão ruim com as pessoas. Eu ando fazendo tanta maldade. Eu poderia ser mais bondoso. Poderia ser mais bondosa. Eu poderia entender que Deus, pelo seu Espírito, quer que eu pratique a bondade na vida das pessoas. Quer que eu materialize
essa bondade de Deus na vida das pessoas que me cercam.